Boa noite a todos. Meu nome é Andréia Coni e sou orientadora educacional do Colégio Baiense. Estamos aqui para mais uma live da 19ª Semana de Informação Profissional da Rede Baiense Pentágono de Educação. Aproximar nossos alunos da realidade das profissões, oferecendo meios de ajudá-los em seu processo de escolha, é o grande objetivo desses encontros. Até sexta-feira, teremos lives temáticas com profissões sugeridas pelos nossos queridos alunos, proporcionando momentos de inspiração para todos. Fiquem de olho na programação completa nos nossos Instagrams. Aproveitem a oportunidade para colocar suas dúvidas aqui no chat do YouTube. Para falar sobre o tema do nosso encontro de hoje, Anatomia do Cuidado, convidamos 3 profissionais bem interessantes. De um lado, temos uma médica veterinária com uma visão integrativa de seus pacientes e, de outro, 2 médicos, um cirurgião geral e uma hematologista. Assim, temos o prazer de receber para esse bate-papo conosco Andréia Favero, veterinária. Olá, boa noite. Boa noite, Andréia. Lucas Maito, cirurgião geral. Olá, boa noite, pessoal. Oi, Lucas. Milena Almendra, hematologista. Olá, boa noite a todos. Oi. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigado pelo convite, pessoal. Bom, para nós começarmos a nossa noite, eu gostaria de ouvir um pouquinho, né, a história de cada um de vocês, como foi o processo de escolha profissional, como vocês chegaram aonde vocês estão hoje. Andréia? Vou começar falando eu. Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, agradeço muito o convite de vocês todos, o acolhimento. Bom, pessoal, eu sou médica veterinária, e eu acho que ser veterinária é uma das escolhas de criança, né? Por muito tempo, eu trabalhei com bicho, brinquei com bicho, tive meus bichos, montei cavalo. Então, tudo que eu queria era continuar com animal. Só que antes de eu resolver ser veterinária, eu queria só montar cavalo. E daí, foi bem pertinho da faculdade que conversaram comigo e falaram, olha, o esporte no Brasil talvez não seja uma coisa interessante e tal. E eu optei por fazer veterinária para seguir essa paixão de ficar perto de bicho. E foi daí que eu fui seguindo e entrei nessa faculdade que eu achei que era bem simples, né? E eu não tinha ideia que era uma medicina, né? Eu achei que fosse uma coisa, eu vou cuidar de bicho, vai ser gostoso. E de repente eu me vi tendo que aprender muita coisa séria, mas desde o começo foi uma paixão, realmente. A oportunidade de estar perto de animais, de escolher o animal que eu quero trabalhar, de poder ter trilhado em várias áreas da veterinária, e hoje chegar na medicina veterinária integrativa, que tem um olhar holístico, né, de pegar um animal, olhar ele inteiro, dentro de um sistema familiar, dentro de uma saúde ambiental, e poder ajudar a tratar esse animal, e por consequência eu acabo tocando na família, né, também, de uma forma indireta, é muito gratificante. Então, foi uma escolha de menina, e hoje eu sou grata porque ela que me segurou durante muitos anos, em épocas de crise, e essa escolha de menina virou minha profissão e que me sustenta e me realiza até hoje. Lucas? Olá, eu sou o Lucas. Esse processo de definição por escolher a medicina foi, na verdade, não foi uma coisa que, assim, desde criança, mas
foi um somatório de situações, desde da afinidade com a biologia, o fato de eu pegava, como é que chama? Aparelhos e desmontava, queria montar de novo, e a curiosidade de querer conhecer a máquina do corpo humano, e eu fui desenvolvendo isso ao longo do tempo. Nunca tive vivência dentro de casa com proximidade com médicos. Eu tenho um tio na família que é irmão da minha mãe, que não convivemos por muito tempo, ele não influenciou na minha decisão, e eu não passei também por nenhum processo de adoecimento que me fizesse aproximar de um médico, de admirar aquela figura do médico, e foi bem assim uma junção de fatores que me fez definir pela medicina. E isso quando eu me tive assim, eu já estava bem próximo do vestibular, estava no 3º ano, então foi o momento que eu olhei, eu sempre, na minha turma, eu sempre me destaquei com as minhas notas, né, próximo dos colegas, e esse fato de sentar para estudar, para mim, nunca foi uma dificuldade, mas só que ter a realidade que a medicina era muito difícil, exigia muito mais de mim. Eu só me ative no meu 3º ano, 3º colegial, na época que eu cursei, né, que foi aí que eu sentei o bumbum na cadeira e comecei a estudar realmente, e lógico, a gente acaba colhendo os frutos ao longo da vida aí, né? Eu, durante o processo até chegar ao vestibular, precisei de passar por 4 anos de pré-vestibular, então não foi um período fácil, houve muita abdicação de mim para colegas, família, assim, uma decisão foi bem assim, como eu posso falar, abdicação mesmo, para me dedicar ao estudo da medicina, para ser médico, né? Para passar no vestibular. O áudio, Andréia. André, o áudio está mutado. Milena, pode falar. Milena? Desculpa. Imagina. Boa noite a todos. Quem não me conhece, meu nome é Milena. Eu sou médica hematologista, mas antes de qualquer coisa, eu fui aluna do Baense por 12 anos, né? Eu estudei desde a minha alfabetização até o 3º ano do ensino médio no Colégio Baense. Então, para mim, estar aqui hoje, agradeço a oportunidade novamente, acho que é a 3ª vez que eu participo, em momentos diferentes da vida, né? Uma eu estava na faculdade, a outra assim que eu me formei, e agora depois já da 2ª formação na especialidade, né? Então, para mim tem um carinho especial poder participar disso como ex-aluna por tanto tempo, e ainda por cima eu não passei para medicina direto no 3º ano, então eu fiz mais um ano que não era um cursinho, porque eu fiz o Pentágono, né? Eu fiquei, na época, existia uma possibilidade de ser ouvinte, que você ficava como se fosse fazer o pré-vestibular, mas dentro do colégio, no 3º ano, na turma específica para o que eu queria, e foi o meu ano de pré-vestibular, fora o do 3º ano do ensino médio. Então é muito bom estar aqui e poder contribuir para ajuda na escolha profissional de vocês. A escolha profissional veio, na verdade, eu não tive influência familiar também de ninguém, apesar de, ao longo da vida, terem aparecido alguns médicos sendo formados na família, mas a minha escolha foi desde criança, né?
Eu não sei explicar, mas desde meus 5 anos de idade eu quero ser médica. E eu, na verdade, eu desenhava, o que eu quero ser quando crescer, né? Na alfabetização, eu me desenhava lá como médica já, com uma maquinha, um passinho, um bonequinho do lado. E não sei explicar, né, o motivo, eu simplesmente sabia. Brincava com as bonecas de paciente, prescrevia sempre a mesma coisa para todas elas. Botava, essa parte é interessante, aquele sabonete Francis, tinha um negócio de TNT que envolvia ele, né? Eu cortava aquilo, botava na cara para fingir que eu estava de máscara e ficava sufocada. Enfim, desde criança que eu faço isso. E foi só fortalecendo ao longo dos anos. No Baiense eu sempre participei das feiras de formação profissional, das semanas de formação profissional, mas eu meio que já estava decidida, né? Então, teve o vestibular, eu vi que entrou uma pergunta se ele foi tenso, foi um momento tenso para mim, sim, foi muito tenso. Mesmo eu já vindo estudando a minha vida inteira, não estudei só no terceiro ano, não parei para estudar só no ensino médio, eu vim estudando a minha vida inteira, eu sempre fui muito Caxias, assim, e certinha, e sempre queria manter a minha nota, manter a matéria em dia, tudo certinho, e acabou sendo uma coisa meio natural, mas eu me cobrava muito também, né? Criei na minha cabeça que as pessoas tinham uma expectativa em relação à minha aprovação ou não, e na verdade isso não existe, né? É você com você mesmo. Então é um objetivo seu que você tem que alcançar e seguir, persistir nele se isso for a sua vontade. Então nem sempre é fácil, para a gente não foi tanto, para o Lucas, como ele falou, também não foi, mas e aconteceu que eu não passei de primeira, então não passei, na verdade, por 0,34 para a FRJ na época, no meu terceiro ano, e tive que fazer o segundo vestibular, e acabei passando para a UF também, onde eu, curiosamente, conheci o Lucas, e é isso. Eu tenho só uma complementação a fazer, que eu acho que isso vai dar um estímulo para os alunos. Como eu falei, no meu terceiro ano, que foi o que eu tive a noção de quanto era difícil passar no vestibular, né? Aí eu tive a decisão de sair da minha cidade, porque eu morava numa cidade pequena, era 50 mil habitantes, uma cidade muito pequena. Embora o ensino da minha escola fosse bom, eu precisava de horizontes maiores. Então eu vim para São Paulo, estudei por 2 anos no cursinho pré-vestibular aqui, longe da família. Praticamente, acho que eu vi minha família nesses 2 anos, se foi 5 vezes, foi muito. E tive que me dedicar bastante. Nesse meu primeiro ano, eu falava assim, nossa, como eu estudei muito. Aí fui lá, estudei para o vestibular, pau, pancada na cabeça. Não, não estudei muito, eu tenho que estudar mais. Aí fui lá, sentei, de novo, segundo ano, estudei, pau, não passei novamente. No terceiro ano, já um pouco esmorecido, vendo que, às vezes, talvez eu estava jogando tempo de vida fora, mas eu tinha um objetivo na vida, que era fazer medicina. Aí eu fui para mais perto da família e me dediquei. Aí eu consegui passar numa faculdade particular, mas só que eu não sou de família muito abonada. Eu precisava de passar na faculdade pública. Aí passei, conversei com a minha família, eu falei, pai, não dá. Não é isso que eu me dediquei para você. Eu quero mais 1 ano, o senhor consegue pagar para mim? Ele se dedicou, pagou mais 1 ano e eu consegui passar na Federal Fluminense. Graças a Deus, a Federal Fluminense, eu só agradeço por tudo que botou na minha vida. Desculpa, pessoal, aqui falar dessa parte emotiva demais da conta, porque você precisa muito se dedicar para conseguir seu objetivo. Seu objetivo não é fácil, você precisa se dedicar. Você precisa conhecer o quanto aquele objetivo vai te fazer feliz. Te fazer feliz. E não pense nos outros. Não olhe para os outros. Você tem que ser feliz e alcançar o seu objetivo.
Obrigada, viu, Lucas? Olha só. Imagina. É fogo, né? Colocaram hoje uma chorona aqui com essas histórias lindas de vocês. É impossível não se emocionar. Ainda mais eu que acompanho há 15 anos a vida desses alunos, a dedicação. Nós temos alguns alunos que se formaram conosco há 4 anos, que estão nessa mesma busca que você teve. E dá muito orgulho da gente saber que a gente fez parte um pouquinho da história. Mas, Andréia, eu gostaria... Hoje eu seria... Se eu tivesse desistido, eu tenho certeza que hoje eu não seria tão feliz quanto eu sou. Teria conhecido Milena, olha só que coisa. Saiu lá de São Paulo para vir para o Rio de Janeiro para conhecer o amor da sua vida. Olha. Meu Deus, que demais. Não é? Que delícia. Andréia, e como é que foi? Né? O vestibular, isso foi um momento tenso para você também? Para você foi mais tranquilo? Como é que foi a sua experiência nesse vestibular para veterinário? Nossa, não, eu acho que é sempre um momento tenso. A gente está saindo de uma fase da vida, né, de jovem, de criança para, né, adolescência, da adolescência, a gente está tentando se tornar um adulto e sempre tem a família por trás, né? Igual o Lucas comentou, que lindo. É difícil não ficar emocionado mesmo, porque sempre tem, e querendo ou não, as pessoas colocam um pouco de carga em cima da gente, um pouco mais, um pouco menos. Algumas famílias eu acho que esperam realmente isso que ele comentou, vai ser feliz. Outra família fala, não, eu quero que você siga o que a gente tem aqui por trás, de profissional, para poder te ajudar. Mas é um momento muito complicado, porque é um momento em que você está se cobrando, que a sua família está se cobrando, que tudo está em cima de você. E da forma... Porque eu tive, talvez, pelas opções que eu fiz de faculdade, eu acabei entrando na primeira vez, né? Mas veterinária não é a mesma pressão da medicina. Então, a gente tem que colocar isso meio também para falar, eu passei. Mas existe uma pressão, e não só a pressão para você entrar, né? Não é tenso só para entrar, é tenso porque depois você tem que dar conta do que você escolheu para você. E eu, por exemplo, não podia falar, eu não quero mais seguir porque está muito difícil, porque está complicado, porque eu tenho que estudar demais. Como eles dois comentaram, é muita abnegação, né? Você deixa muita coisa de lado para se formar. São 2 medicinas que são medicinas, né? Medicina humana, medicina veterinária. É muito detalhe, você tem que ser competente no que você faz. Então, eu acho que tem a tensão do vestibular natural por você, pela sua família, e a tensão de, ai meu Deus, eu fiz essa escolha, será que ela é a minha escolha? Né? Será que eu vou dar conta? Então, eu acho que é muito tenso, não tem como não ser. Se não for, tem alguma coisa errada, eu acho. Né? Se você não estiver nervoso, assim, se não der um frio na barriga... Exato. Acho que não é o seu... Exatamente. Se você não tiver com frio na barriga, é porque talvez você ainda não tenha a noção do que você está se preparando. Exato, porque essa emoção que você fala e que vocês todos compartilham, né, que eu tive a delícia de estar aqui no meio de vocês e cair nessa familhona, nessa grande família desse colégio e de tudo mais, eu acho que é isso. Se você não está se sentindo nervoso, emocionado, tenso, se você não tem aquele choro, ai meu Deus, realmente, dá uma olhada, será que você não está no lugar errado? Porque tem que ter um pouco disso, né? Você fala, ai, a minha emoção, a vida inteira na minha frente, é isso que eu quero. E é o momento que você quer jogar tudo para o alto, e depois você se acalma, você fala, não, é isso mesmo que eu quero, exato, e vamos seguir em frente. Exato. Muito gostoso, é muito bom, gente, é muito bom. Não fujam por medo, se der medo, vai com medo mesmo, porque é aí que você vai chegar onde você tem que chegar. Né? O medo traz coragem também. Lucas, a Juliana Silveira fez uma pergunta, como você percebeu sua habilidade para escolher sua profissão? Então, a profissão, hoje eu sou cirurgião geral, né? Eu trabalho, o cirurgião geral, às vezes, ele tem uma visão para a população, algumas vezes, de forma errônea, acha que opera crânio, tórax, tudo. Não, cirurgião geral é uma
formação básica. Depois eu me especializei mais em aparelho digestivo, né? Foi isso aí, essa sim eu acho que foi de criança, assim, o que eu fui construindo ao longo da minha vida. Como eu já citei anteriormente, eu adorava pegar as coisas lá de casa que estavam estragadas, abrir, mexer dentro, ver o que estava estragado para tentar consertar novamente. E a cirurgia geral é muito isso. A gente vai, lógico, eu me dedicava, amava o corpo humano, os detalhes de tudo por dentro. E eu acho que eu fui tendo uma afinidade com a cirurgia geral, de aquele contato com o órgão, tudo. E querendo ou não, se tem alguma coisa estragada, vamos arrumar. Aí foi essa coisa que eu fui percebendo que eu me encaixava dentro da cirurgia geral. E para você buscar se encaixar e dar certo, você sempre tem que se questionar se você está indo no caminho certo. E eu sempre me questionei se eu estava indo no caminho certo em relação ao aparelho digestivo, que hoje, dentro da área cirúrgica da medicina, existem diversas, cirurgia plástica, urologia, cirurgia de tórax, cabeça e pescoço, então tem diversas. E eu fui me vendo que eu queria exatamente isso, aparelho digestivo, e foi o que eu me dediquei. No 6º período da minha faculdade, eu defini que eu queria ser cirurgião. Comecei a acompanhar alguns plantões, aí mesmo no Rio de Janeiro, né, quando eu fiz Federal Fluminense, e comecei a acompanhar no serviço do Andaraí, um colega cirurgião, que eu tenho contato com ele até hoje, e agradeço a ele até hoje, que ele, além do despertar veio de mim, mas quem incentivou e cultivou essa questão da cirurgia geral em mim foi ele, e hoje eu sigo feliz na minha profissão. Andréia, como é que você percebeu suas habilidades para escolher sua profissão? Mexendo nos meus bichos de infância. Quando os cachorros brigavam e acabavam se estourando, eu ia lá e falava, não, deixa que eu faça o curativo. Eu acho que é um pouco disso, é uma reunião disso. Você vai aos pouquinhos, de alguma forma, entrando em contato com o que você tem de maior aptidão, né? E eu achava que era isso. Mas, sabe, eu acho que uma coisa legal também que vale a pena falar aqui, apesar de por muitos e muitos anos eu falar eu quero veterinária, porque eu gosto de bicho, porque eu vou fazer o curativo no meu bicho, porque quando ele tá triste eu quero ir lá. Nas vésperas, eu tive dúvida. A hora que bateu aquela coisa de falar, é agora que eu tenho que botar o nome ali, que profissão que eu quero, eu falei, mas será que eu quero mesmo veterinária? Será que eu nunca pensei em mais nada? Eu pensei em fazer física nuclear, pensei em fazer psicologia, mas no final o amor venceu, né? Porque é o que eu sentia desde novinha mesmo, que eu percebia que eu tinha mais vontade, era veterinária mesmo. Andréia Fábio, eu tive essa dúvida em relação à medicina humana e à medicina veterinária, porque eu sou muito, assim, eu amo animais. Eu convivi muito com meu avô e com meu pai, que a gente ia para o sítio direto, cuidava de animais de grandes portes. E o que me faltava em relação à medicina veterinária, e que também não me fez escolher pediatria, é a resposta do paciente. Essa resposta do paciente, você precisa ter eu acho que você precisa entender muito mais, você precisa, o seu olhar, que o pessoal falou, olhar holístico aí, precisa ser muito mais profundo do que da medicina, eu acho. Mas, Lucas, sabe o que é legal? O pouco que eu conheci vocês, né, por enquanto, e o que eu percebi do que você contou, você tem essa sensibilidade, porque a gente realmente tem que ter a sensibilidade para chegar a entender muito mais do que é falado. Porque no caso do animal, você tem uma pessoa contando o que está acontecendo, o que aquele animal está refletindo, mas às vezes ela nem convive com aquele animal direito, né? Ela pegou e levou para o veterinário. Você tem que ampliar a percepção e prestar atenção. Mas
surpreendentemente, porque a gente tem aquela coisa médica, uma pessoa mais fria pela medicina e tal, eu descobri vocês dois super coração, e eu tenho certeza que vocês fariam isso com muita destreza, sabe? E até deixa eu aproveitar o gancho. Eu acho que muito médico pensou em veterinário, muito veterinário pensa em ser médico, e ao contrário do que você contou, eu queria contar que em algumas vezes eu senti muito não ter escolhido a medicina humana, porque eu acho que na veterinária a gente para antes de encontrar algumas respostas, por exemplo, num diagnóstico mais profundo, sabe, numa investigação mais conclusiva mesmo, a gente infelizmente, às vezes por dinheiro do tutor, do proprietário, às vezes porque você para e fala, é o coração, sabe? O comodismo, porque o animal não está lá te falando o que ele está sentindo. Eu muitas vezes senti essa falta na medicina veterinária. Eu falava, caramba, por que eu não fui fazer medicina humana? Para o pessoal dar valor no diagnóstico, dar valor na continuidade das observações. Né? Então, eu acho que a gente tem problemas dos dois lados. Eu concordo, André, eu acho que a medicina veterinária é brilhante, assim. Eu não escolhi veterinária também, lógico que eu pensei em fazer, que eu também amo bicho. Eu, Lucas, a gente ama bicho, minha mãe sempre amou. Então, desde pequenininha que eu convivo com bicho, mas a angústia de não saber o que ele está sentindo fazia com que eu falasse, não vou conseguir, não é para mim, não é para mim. Todo mundo pode conseguir, mas eu não vou conseguir lidar com isso, né? Não aprender ou passar, mas acho que era muito angustiante e não é tão valorizado, né? Assim, eu acho que as pessoas assim, a medicina veterinária, eu acho que ela é mais difícil que a medicina humana. Exatamente por essa parte. A gente passou por uma situação com o nosso cachorrinho, quando ele era novinho, e que a gente via isso, a gente ficou desesperado, achando que era uma doença grave, enfim. E a gente, porque deram esse provável diagnóstico aí de uma doença grave, genética, então a gente ficou desesperado, ele tinha 8 meses, então, e a gente vê o quanto é uma fragilidade daquele animalzinho, e se você não chegar, a grande mensagem você precisa se especializar e se profissionalizar no melhor que você pode ser, né, em todas as carreiras, né, esse é o objetivo. E pro animalzinho ainda mais, porque ele depende completamente de quem está do outro lado, ele fazendo o diagnóstico e tratando ele, né? Não é fácil você encontrar um veterinário assim que tem essa visão integral, que consiga fazer as coisas todas, explicar para o tutor, né, para o dono, e que as pessoas fazem isso, né? Enfim. Milena, o Caio Esteves fez uma pergunta para você. Doutora Milena, o que é um médico hematologista? Olá. Boa noite, Caio. É o seguinte, o médico hematologista é aquele que trata doenças do sangue, tá? Existe uma gama de doenças do sangue, e tanto benignas quanto malignas, né? Realmente é uma área bem abrangente, tá? Que eu não tinha muito conhecimento na faculdade, a gente acaba tendo pouco contato, são matérias dentro de grandes matérias, e eu só fui despertar essa vontade de ser hematologista durante a residência de clínica médica, né? Então, resumindo, as grandes áreas são doenças benignas e doenças malignas. Eu vou citar alguns exemplos para você entender, né? Anemias são doenças do sangue, está dentro da parte das doenças benignas. Dentre elas, anemia falciforme, uma anemia por carência de ferro, por deficiência de ferro, por deficiência de uma outra vitamina. Na parte das malignas, as leucemias agudas, os linfomas, tudo isso está dentro da área da hematologia, tá? Além disso, tem a parte laboratorial toda, você pode trabalhar em laboratórios, vendo lâminas, dando diagnóstico por lâminas, então é bem abrangente, né? Tanto a parte clínica quanto laboratorial,
dentro da clínica a parte benigna, quanto a parte maligna também, que a gente chama de oncohematologia, que é a parte oncológica da hematologia, que são as leucemias, os linfomas. Bom, a Beatriz Moutinho está perguntando para o Lucas e para a Milena se existe um medo de não saber todo o necessário para tratar os seus pacientes. Ou depois da faculdade fica mais fácil? Eu vou começar respondendo. Bom, Beatriz, isso sempre vai existir, né? Em qualquer, eu acho, profissão. Não só o medo de não saber do paciente, mas em qualquer lugar, principalmente no início, quando você acaba de se formar, você vai ter medo e você não vai saber realmente tudo, né? A grande jogada aí é você ter uma rede, né, de pessoas da mesma profissão, que são seus colegas de faculdade, que você se formou junto, são seus chefes, seus staffs, os seus chefes que foram professores de faculdade, que você confia, que foram construindo em você as suas habilidades que existem. Às vezes você não consegue enxergar por algum medo, por ansiedade, por receio de errar, né? Mas, primeiro, saber que ninguém sabe tudo, né? A gente tem os livros para recorrer, a gente tem as pessoas que nos moldaram para a gente recorrer, e você você não precisa demonstrar para o paciente que você sabe tudo. Você tem que mostrar exatamente o contrário. Você precisa mostrar que você tem falhas, não falhas exatamente, mas você tem momentos que você vai precisar estudar mais, que você vai precisar discutir o caso. Não é um caso fácil, nem todos os casos estão lá no rodapé do livro, exatamente no fluxograma, para saber o que fazer, sim, não é assim que funciona, né? Então, por diversas vezes, na hematologia eu passo por isso, de não saber exatamente, aquela doença não se encaixa completamente naquele diagnóstico, e a gente precisa recorrer a colegas do trabalho, enfim. Então, existe o medo, mas você, além da sua confiança no seu trabalho, em tudo que você construiu, existem pessoas para te ajudar, existem os livros, então isso você tira de letra. Vai, Lucas. Beatriz, é uma coisa muito importante que isso aí, você como pessoa, tá? Vai desenvolvendo, depende muito de você, porque nem sempre você precisa dar o nome da doença do paciente. Você precisa primeiro ouvi-lo, para passar confiança para ele, estar do lado dele, para ele se sentir seguro para falar da vida dele, entendeu? Por quê? Acolhimento você sempre vai dar para o seu paciente. Às vezes, o tratamento da doença dele, você não vai poder dar, tá? E chegar ao diagnóstico daquela doença, às vezes também são caminhos difíceis que você precisa discutir, como a Milena disse, com seus chefes, com seus colegas de trabalho, para chegar a um diagnóstico. Mas algumas vezes você não vai chegar a esse diagnóstico, mas só que você vai estar tratando da cabeça do paciente, que o processo de adoecimento, ele vai desde a cabeça até o organismo em si, certo? Eu creio que a Andrea Fávero passa pela mesma coisa exatamente. Mas antes de falar disso, eu quero saber onde vocês dois atendem, porque se eu precisar ir para médico, eu vou procurar você. Eu adorei conhecer vocês. A gente faz uma troca. Eu atendo os bichos, vocês me atendem. Eu quero fazer parte desse encontro. Nossa Senhora, eu tô passada. Com certeza. Aqui. A gente vai levar a Meg e o Theo para você. Olha isso, que gostoso. Sim, mas é uma coisa muito complicada, porque é muito difícil você saber tudo, você conseguir na hora pegar todos os detalhes, né, que a gente estava falando agora há pouquinho. Às vezes o diagnóstico, infelizmente, você não chega naquele diagnóstico ideal, você perde um tempo até chegar no diagnóstico certo. E vocês falaram uma coisa lindíssima, Lucas, você falou, às vezes você pode acolher, mas não tratar, e é fato, né, isso em qualquer medicina, infelizmente, às vezes o tratamento não... todos os dias.
todos os dias. Nossa, é muito complicado. E a pessoa que chega, seja humana, seja animal, ela espera que você dê o tratamento para ela, né? Sim. E tire daquele quadro. Até para velhice, né? Para geriatria, meus geriatrinhas, a pessoa chega e fala: eu queria que ele voltasse a ser o que ele era, só que não dá para ele voltar a ser uma criança, ser novo. E às vezes tem aquela expectativa, ele não vai voltar a andar? Ele não vai voltar a pular? Ele não vai mais comer o que ele comia antes? Então é muito doido, eu compartilho com vocês, sim. Bom, agora veio uma pergunta muito legal para os três, né? Vocês têm ideia da importância que impactam na vida das pessoas? Andréia, eu acho que assim, eu tenho cachorro, sou apaixonada pelo meu bichinho, e eu acho que é exatamente isso, né? Você tem ideia? A gente vai ganhando. A gente não tem, não, mas depois a gente vai entendendo a importância do nosso dia a dia junto àquela família, né? Um impacto muito grande, sim. E eu acho que, infelizmente, eu vou até aproveitar, pegar um buraquinho aqui, que aproveitando, infelizmente, para alguns veterinários isso acaba sendo pesado, porque é tanta importância, é tanto peso, né? Você tem o filho dele na sua mão. E daí você fica preocupado, e o que vocês dois comentaram, a gente quer dar o melhor e às vezes não consegue, então isso pesa, mas é muita importância, sim, são profissões que realmente mexem demais, né, mexe com a vida, é muito louco, eu sou só um pouco apaixonada pela veterinária, é muito importante. Lucas, e você consegue dimensionar isso? Ó, é o que a Andrea falou, isso você vai adquirindo com os seus anos de formação. Quando a gente passa no 5º ano da faculdade de medicina, a gente começa aquele, assim, eu fiz isso é uma coisa importante de se falar, porque hoje existe 2 métodos de ensino da medicina, existe o método PBL e o método tradicional de ensino. O método PBL é aquele que você entra em contato com as doenças desde o início da medicina. E dentro de um caso clínico, vamos supor, como se fosse um paciente chegando no consultório, desde o 1º ano, você vai desenvolvendo isso ao longo dos anos da evolução da medicina, desde o 1º ao 6º ano. Eu fui do método tradicional. No método tradicional, você estuda primeiro as matérias básicas, né? Você forma a base, depois você estuda as doenças e depois você entra em contato com o paciente em si, sempre sobre a tutela de um professor, de um médico residente ao seu lado. E no 5º ano que a gente começa esse período de contato com o paciente. Quando você é interno, né, que é o nome que a gente recebe, você tem pouca noção disso, porque, na verdade, um pouco por falta de conhecimento que você vai adquirindo com o dia a dia. Depois que você se forma, você vai percebendo o quanto você é significante na vida de um paciente. Eu comentei com um colega essa semana, ele está com medo de se vacinar, essas coisas, eu não vou trazer muitas polêmicas aqui, mas, enfim, o que você fala para o seu paciente, você tem que tomar muito cuidado, porque aquilo vai mudar a vida do seu paciente, você tem que tomar muito cuidado, por isso que, às vezes, um paciente sai chateado ou sai gostando de você daquela consulta, porque depende tudo existe as formas de se falar. Você pode falar rispidamente, você pode falar cautelosamente, e assim, você vê que aquele paciente se aproxima de você e você consegue ver que ele aderindo ao que você está falando, você vê que você está conseguindo mudar a vida do paciente. Eu acho que quando cai a ficha realmente dessa pergunta, se não me engano, da Michele, é o seguinte, quando você está de frente com o paciente, tirando essa parte toda do Lucas, né, que ele explicou que é exatamente isso,
Antes que vocês desanimem, quem está querendo fazer medicina, você tem contato com o paciente antes, não só no 5º ano, tá? Começa mais ou menos no 3º. Sim, sim. Mas o internato mesmo, que você fica responsável por um paciente, começa no 5º. Bom, mas eu acho que quando cai a ficha, realmente, é quando você escuta do paciente a seguinte frase: doutora, a minha vida está na sua mão. O que você quiser fazer, eu vou assinar embaixo, eu confio. E aí dá você sente aquele coice no peito, né? Você fala, caramba, e se eu fizer errado, né? Nossa. Mas quando você está na profissão certa, né? E assim, estar na profissão certa, você sente. Sim, existem maus profissionais em qualquer área, né? Mas o grande segredo é você ser apaixonado por aquilo que você faz, né? Você se enxergar naquilo e você querer sempre, acho que é um eterno, a medicina veterinária, a medicina humana, é sempre uma eterna empatia, um eterno exercício da empatia. Eternamente você precisa falar, se eu tivesse do outro lado, era esse atendimento que eu gostaria de receber. Se eu fosse aquele paciente, se um familiar meu fosse aquele paciente, e tudo que eu estou fazendo é o melhor que eu posso fazer, isso é o que a gente precisa trabalhar a vida inteira em qualquer profissão, né? Seja na medicina, seja no magistrado, seja na engenharia, em qualquer lugar, né? Mas acho que a medicina, por envolver tanto sentimento e vida, né? Eu acho que isso é fundamental. André, e o Enzo Junqueira perguntou: quais são as áreas da veterinária? Oi, Enzo, boa noite. As áreas da veterinária, eu acho que elas encontram muito, assim como as áreas da medicina, um campo gigante, né? Então, a gente pode pegar a clínica, diversas especialidades. A gente pode ir para grandes animais, a gente pode ir para criação, a gente pode, dentro das especialidades nossas, dá para partir em tantas partes. Partir em tantas partes. Eu acho que a medicina veterinária esbarra muito parecido na medicina humana. Eu atualmente sou integrativa, né? Integrativa é um olhar um pouquinho diferente. A gente trabalha com as medicinas menos tradicionais atualmente, então medicina chinesa, ozonioterapia, técnicas energéticas. Então, na veterinária você pode escolher diversas áreas. Eu comecei com pesquisa, né, em laboratório, micro-organismo. Dos micro-organismos eu comecei a trabalhar com doenças infecciosas. Daí de doenças infecciosas eu acabei conhecendo essa área da integrativa e migrando. Então são muitas as áreas, realmente. Você pode se dedicar em diferentes frentes aí. E elas todas são muito interessantes. Bom, a Rafaela Scherfen perguntou para a Milena e para o Lucas: existem opções de trabalho voluntário para médicos no Brasil? Sim, existe. Existe sim. Eu, durante o meu 3º ano da residência, eu fui num trabalho voluntário eu fiz minha residência. Deixa eu falar um pouquinho da parte da residência. Fiz 6 anos de faculdade de medicina. Durante a própria formação, como eu já tinha dito, eu escolhi pela cirurgia. Na sequência, eu prestei o segundo vestibular do médico, né, que é a residência médica, que é um novo processo muito semelhante ao vestibular, tá? Você se vê novamente na mesma situação do vestibular, mas só que agora são com pessoas totalmente iguais a você, que querem a mesma coisa. Então, o patamar sobe muito mais. Então, eu fiz meus 2 anos de cirurgia geral e depois eu fiz mais 2 anos de cirurgia geral avançada aqui na USP, em São Paulo. Na USP, essa possibilidade de médico voluntário tem muita ligação com o local onde você trabalha. E se eles disponibilizam essa possibilidade. Na situação eu fui para o Pará, mais especificamente na cidade de Santarém. Eu fiquei lá por, acho que, 2 semanas,
fazendo um trabalho voluntário mesmo, não tive nenhum retorno financeiro para isso, e assim, a situação de dificuldade de acesso à medicina na cidade que eu fui era absurda. Você via coisas lá que, tipo assim, um aluno de medicina falava, nossa, isso aqui tá errado, entendeu? Mas só que existe sim, esse trabalho voluntário é muito gratificante, e hoje, tendo em vista, né, a situação que nós estamos passando, da pandemia, tudo, está sendo muito aceito esse trabalho voluntário da parte médica, tá? É um pouco burocrático, lógico, depende de várias situações, envolve várias situações, mas sim, existe possibilidade de trabalhar voluntariamente. Existem também os mutirões, né? A gente vê isso durante a faculdade e durante a residência de alguns colegas. Na minha não teve, mas especificamente, por exemplo, plástica, tem um mutirão da fenda palatina, da fenda labial. Eles vão para os locais de menos acesso e fazem as cirurgias. Ou então rastreio oncológico, né, de câncer de mama e tudo mais, aí faz os mutirões da mamografia, do exame físico, dos exames de sangue. Então, aqui em São Paulo existem alguns hospitais, por exemplo, o AC Camargo, ele faz também, tem a parte particular, tem a parte convênio e tem a parte do SUS, né? E eles fazem também, como é, Lucas, o nome? Não é rastreio, não. É um outro nome parecido com rastreio, que eles reúnem as pessoas aquele dia, aquele final de semana, para fazer todos os testes de diagnóstico e tudo mais, para rastreio de câncer específico, homem, próstata, no caso, né, mulher, mama, mas tem várias áreas que fazem isso, sim, né, e é a parte gratificante, porque não é só a parte gratificante, mas isso é muito gratificante, porque você consegue ajudar quem tem menos acesso, né. A Isabela Lopes Esquiavo perguntou, antes de seguir essas áreas, vocês tinham medo de não conseguir ter sangue frio para lidar com essa profissão? E aí, Andréia? Nossa, eu acho que sangue frio é uma coisa que a gente não tem. Não tem como ter sangue frio, na verdade, o ideal é não ter sangue frio, porque isso tira um pouco dessa coisa da empatia, de você se colocar no lugar do outro. O que eu acho que é uma coisa que vai acabando acontecendo, é você se acostumar a ver o sangue, acostumar a ver determinado procedimento, acostumar a ver uma ferida, acostumar a ver uma determinada situação. Mas sangue frio é diferente, a gente acaba não esfriando, não, a gente, muito pelo contrário, você acaba se transformando e se dedicando mais, né, e pela emoção mesmo, o sangue não esfria, né, meninos? Exato. O termo sangue frio é muito ríspido, né? Você nunca, a empatia sempre vai ter que existir, e ela nunca vai deixar seu sangue esfriar, entendeu? É uma situação da qual eu já vivenciei, que minha mãe estava com apendicite, certo? E na situação que eu a vi, eu era o melhor médico a operá-la, e eu operei a minha mãe. Isso é ser sangue frio? Não, não é ser sangue frio. Se ver que vestir a capa do cirurgião para realizar aquele procedimento, seja na sua mãe, seja no morador de rua, entendeu? Ele precisa fazer aquele procedimento. Lógico, neste momento eu conversei com um colega, caso aconteça alguma coisa que esteja a emoção esteja me envolvendo com o cirurgião, você me atenta e eu passo o procedimento para você. Mas só que naquele momento eu me vi como o cirurgião que era responsável. Não se eu visse no colega eu estivesse tranquilo, beleza, eu passaria para ele sem problema nenhum. Não foi questão de ego, foi questão de definição mesmo. Então não foi um sangue frio, ele operou a mãe dele. Não, não é isso. A todo momento você tem que ter empatia com o seu paciente.
Eu não sei se ela, de repente, o sangue frio foi mais do que a Andrea falou, de se acostumar a ver certas situações, né? Algumas situações. Eu tenho uma situação engraçada que, na época, eu já queria fazer medicina, estava na época perto do vestibular, e a minha avó, que já é falecida, ela tinha muitos varizes, né? Vasinhos na perna e tudo mais. E aí ela bateu na cama e sangrou, né? E sangrou. E aí meu pai, correndo, fez uma atadura lá com meia, calça, sei lá o que, levou para o hospital. E aí fizeram um curativo e tudo mais. E aí quem levou a minha avó para trocar o curativo fui eu, assim, não, deixa que eu vou, né? Deixa que eu vou, porque eu vou fazer medicina e eu tenho que me acostumar com isso. Fui toda lá para a sala de curativo para tirar o curativo dela. E aí, na hora que foram tirar o curativo, estava grudada a gaze, né, na ferida, e não molharam. Arrancaram, puxaram a gaze e voltou a sangrar. E sangrou, assim, um sanguinho um pouco pulsátil, assim, não era nada muito pouco, né? E aí eu comecei a ficar tonta, comecei a dar vontade de vomitar, falei, tô passando mal. tive que sair da sala de curativo, sentar na cadeira, botar minha cabeça para baixo, dar uma lixeira. E aí, a primeira coisa que foi meu pai falar para mim: "Você não quer ser médica? Como é que você tá passando mal?" Aí eu falei assim, caraca, será que eu não vou conseguir ser médica? Mas eu falei, não, é porque é minha avó, entendeu? Não é nada, eu já vi sangue outras vezes, não sei o que, nunca passei mal. Então, acho que talvez seja essa preocupação aí. Isso você vai ver durante a faculdade, vão ter situações que você não vai gostar de passar, e você segue para outra área. Isso não é impeditivo nenhum, né? Eu, por exemplo, não tenho a menor afinidade com cirurgia, isso eu soube desde o início, né? O Lucas até pensou em fazer clínica antes, geriatria, né? Porque ele é todo assim, né? Fofinho, e aí, mas depois ele determinou mesmo que era cirurgia. Eu não consigo pensar em fazer cirurgia, entendeu? Mas isso você vai trilhando de acordo com o que for experimentando. André, e o Caio Esteves acabou aproveitando aí o gancho. Existe trabalho voluntário para veterinário? Existe, Caio, exatamente, é o exemplo da medicina veterinária, da medicina humana, né? Nós temos também os mutirões, e a gente normalmente trabalha em bairros menos privilegiados, para pessoas menos privilegiadas, principalmente em mutirões de vacinação, mutirões de castração, porque eu falei de algumas áreas, mas eu não falei de algumas muito legais. A gente cuida de saúde pública, o veterinário também cuida da saúde pública humana, né, de várias formas, porque os animais podem passar doenças para os humanos, então o controle de natalidade é muito importante, o controle de doenças desses animais que estão próximos aos seres humanos é muito importante, controle de qualidade de alimentos, então toda essa parte de alimentos também é nossa, né, com muito orgulho, então a qualidade do leite, a qualidade da carne, quem é esse animal, antes dele ser, né, antes dele se tornar um alimento, não entrando também na questão do vegetarianismo, veganismo, nada disso, a gente tem que considerar que a proteína animal é um alimento, né, então nós também participamos disso, e nós conseguimos fazer muito trabalho voluntário, então, principalmente nessa área de controle de natalidade e controle de doenças, que é bem bacana. E daí, normalmente, são ônibus e os veterinários entram lá e vão para um bairro mais simples, mais humilde, montam mesmo uma estrutura e fazem cirurgia de diversos animais. Isso acho que é o maior dos trabalhos, mas eu já participei de campanhas de exames de maneira geral, exames de fezes, exames de sangue, para a gente dar uma geral nesses animais que vivem em condições da pessoa não conseguir levar ele para um atendimento mais específico. Mas tem, acho que, várias possibilidades fora essas são as mais comuns. Legal. A Carolina Spinato pergunta: quantas horas por dia vocês estudavam durante o período de vestibular? Difícil essa, Andréia.
Muitas, aí, muitas, Andréia? muitas. Nossa, eu também acho que eu vou usar um termo, eu não sei se é antigo ou se ele ainda, se ainda cabe, eu também sempre fui muito CDF, sabe? Eu sempre gostei muito de estudar. Então, acaba que estudar vira parte da sua vida, né? Você se habitua aí depois, são duas áreas muito complexas, depois você nunca mais para de estudar também. Então é um período de estudo para passar para a faculdade e depois, amém, a gente estuda todo santo dia, costuma ler e se atualizar. Eu não saberia dizer em termos de horas, não, mas tomava parte do dia, você para fazer uma coisinha, para fazer outra, mas o estudo faz parte, né? Não é para desanimar, é para ficar feliz e falar, uau, que legal, eu vou conseguir. Eu também, compartilho muito com o que a Andrea falou. Assim, é difícil você contar em horas. Eu não lembro, vou te dizer. Eu lembro que eram muitas horas, tá? No terceiro ano, não tanto, no terceiro colegial, né? Eu vou usar os termos da minha época, que eu não lembro qual é a referência hoje em dia do ensino. Eu acho que é nono ano, se eu não estou enganado. Estudava relativamente. No primeiro ano de cursinho, estudei muito em relação ao anterior. No segundo ano, estudei mais do que em relação ao primeiro ano. No terceiro ano, eu vou te dizer que eu estudei melhor, tá? Que muitas vezes não são horas. As horas não são importantes. A qualidade do seu estudo é importante. E no quarto ano de pré-vestibular, eu lapidei e, assim, eu aprendi com meus erros dos anos anteriores. E estudei melhor ainda, e que foi quando eu consegui o êxito de passar na Federal Fluminense. Eu consigo quantificar em horas, eu acho. Mas a questão é que Como não, né, amor? Você tem que ir construindo, né? Você tem que, mas não é tarde se você ainda não começou. Se você está no terceiro ano e você tem o sonho de fazer aquilo, você comece a se dedicar para aquilo. Não importa se você vai demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos para passar, né? Quando você tem 18 anos e você vai passar na faculdade com 22, 23, isso não vai fazer diferença quando você está com 30 e poucos, 40 e poucos, 50 e poucos anos. Então, não acho que vocês vão perder tempo. Mas era assim, durante o terceiro ano, mais ou menos, contando com o tempo que a gente ficava no colégio, que no Baiense, no caso, a gente tinha as aulas de 7 até 1 e pouca da tarde, aí parava para almoçar rapidinho, voltava 2 e pouca até umas 5 e pouca da tarde, chegava em casa, tomava um banho, comia e continuava estudando, né? Então, vamos pensar aí, umas 12 horas de estudo, 12, 13 horas por dia, isso de segunda a sexta, né? Final de semana, você também tem que estudar, né? É importante ter um momento para você relaxar, encontrar seus amigos. Agora, na pandemia, eu imagino que para vocês deve estar muito difícil ter um escape, mas tem que ter disciplina também, né? E pensar que, por mais que você possa usar 5 anos para conseguir aquilo, todo mundo quer passar logo, né? Todo mundo quer minimizar os anos que você vai ficar dedicado e com aquele estresse e com aquela expectativa do vestibular que é massacrante. Então, vale a pena, né? Então, eu lembro perfeitamente quando eu usei algumas estratégias, eu tive que usar algumas estratégias para passar, por exemplo. Vou me dedicar na redação que tem o mesmo peso, eu não sei como é que é hoje, né? Vou me dedicar na redação que tem o mesmo peso que todas as outras, mais importantes da área, né? Então, se eu gabaritar a redação, se eu for muito bem na redação, eu já tenho, sei lá, meio caminho andado, entre aspas, né? Então, eu me determinava. Tinha uma professora no Baiense na época e eu combinei com ela que eu ia mandar uma redação por semana, às vezes até 2, para conseguir. Então, eu me trancava no meu quarto, sem celular, despertador, para timer, para o tempo da redação que eu tinha para fazer, era aquele que era igual aos da prova, que é igual que o simulado que o Baiense faz, que o Pentágono faz, que são simulados muito fidedignos ao vestibular. Então, eu me fechava naquele lugar ali, ninguém podia me interromper, minha mãe sabe, ela não me interrompe em momento nenhum. Eu começava e terminava nos 60 minutos que eu tinha de vestibular para fazer redação, e era isso. Então, é determinação, né? Você tem que estar determinado a conseguir aquilo.
Não é fácil, mas é sempre possível. Posso só complementar uma coisa que eu estava pensando enquanto vocês estavam falando e, né? Tem uma outra coisa para levar em consideração, que às vezes é a facilidade da pessoa também. A gente fala em horas sentado, mas tem gente que tem uma memória fotográfica, aprende de um outro jeito, às vezes ficar horas sentado não é a melhor forma de estudar para um determinado grupo de pessoas, né? Você tem vários tipos de inteligência hoje. Então, acho que o bacana, e até se tiver dúvida, tem vários tipos de assessorias, de psicólogos, de vários tipos de possibilidades de você descobrir. Às vezes, o bacana é você tentar descobrir qual a sua forma de aprendizado e usar a seu favor. Então, sentar para estudar o tempo que é bom para você absorver. Porque, às vezes, também fica aquela coisa, eu vou ficar 5 horas sentado porque estão medindo se eu estou aprendendo assim, mas a cabeça está viajando e você usa 20 minutos realmente para conseguir entender alguma coisa, né? Então, eu acho que talvez conhecer a sua forma de aprender possa ser importante, né? Pode ser importante para você ter um melhor tipo de aprendizado e estudo, direcionar melhor. Eu acho que pode ser uma boa. Em algum momento você se arrependeu da profissão escolhida? E essa acho que é para os 3, né? Posso falar? Claro. Deve. Eu acho que arrepender, não. Aliás, é o que eu falei logo no comecinho, é uma coisa que, de repente, vai te salvando. Em momentos de crise, você estar na profissão que você ama te salva. Você fala, não, tudo bem, eu vou dormir, mas amanhã, outro dia, eu vou encarar de novo. Né? Então, eu acho que me arrepender, eu não cheguei a me arrepender, mas tem aquele momento que você se pergunta, nossa, tá difícil. Será que eu fiz a escolha certa? Né? Será que eu estou no meu caminho certo? Mas aí você dorme, descansa, e o dia seguinte é outro. Então, eu particularmente não me arrependi. Sim, eu também nunca me arrependi, mas tem momentos de altos e baixos, altos e baixos. E varia muito com o que você está passando, né? Se você teve um dia bom, que você conseguiu proporcionar um bom tratamento para o seu paciente, ele teve êxito, você deu uma alta para o seu paciente, ou se você deu um diagnóstico ruim, ou se você teve um óbito de um paciente seu, que varia. Mas isso não chega a um arrependimento da sua escolha, certo? Lógico, dentro da profissão você acaba brincando, você sempre olha a grama do vizinho para ver se está mais verde, né? Que existem as profissões dentro, as subespecialidades dentro da coisa. Você fala, puta, podia ter escolhido aquela especialidade ali, que, pô, tá dando mais dinheiro, ele tá chegando mais cedo em casa do que eu, tá tendo mais tempo para a família. Mas assim, tem final de semana, né? Tem final de semana, tem noite. Mas, na verdade, assim, arrependimento não, tanto é que eu sigo em frente até hoje e só quero, assim, me dedicar mais à minha profissão e, na verdade, dedicar mais aos meus pacientes, porque eles me trazem a motivação para eu estudar. Não, também, nunca me arrependi, mas existem momentos que você fica meio desanimado, assim, né, de acordo com o que está passando. Nem sempre é possível a gente dividir totalmente a sua vida pessoal da sua vida profissional, e você também fica envolvido em algumas questões que acabam refletindo no trabalho, mas assim, isso faz parte da vida, isso vai existir em qualquer profissão, né? Mas arrependimento, não. Você pode desanimar, você pode repensar, mas se arrepender, eu acho que... Eu não me vejo fazendo nada, Lê, então não tem como eu nem me arrepender, né? Eu seria o quê? Então, mas eu acho que é isso, o André e o Lucas exemplificaram muito bem. E uma coisa que é sempre importante para ponderar se você está se arrependendo. Questione-se, eu estou no caminho certo? Eu estou no meu caminho certo? É isso que eu quero? Que se em algum momento, lógico, vai ter os altos e baixos do dia a dia, sem problema nenhum. Dorme, no dia seguinte você se questiona novamente, eu estou no caminho certo? Se a maioria das vezes sua resposta for não,
repense realmente, talvez você esteja, assim, no caminho errado. E voltar atrás, reconhecer que você está no caminho errado, não é uma derrota. Derrota é quem segue em frente no caminho que não quer. Isso sim é uma derrota. Andréia, a Isabela Schiavo perguntando para você aqui. Qual a diferença entre a veterinária e áreas da biologia como zoologia e biologia marinha, por exemplo? Ô, Isabela, eu acho que a maior diferença é que a veterinária faz o tratamento, né? Define uma doença, acompanha doenças, principalmente, e segue fazendo o tratamento. Biologia, zoologia, biologia marinha, elas buscam muito a preservação das espécies. Então, você vai tentar entender o todo, lógico que de alguma forma você atua nesse ambiente para conseguir melhorar a condição de vida daquele animal, mas ela visa principalmente a preservação, enquanto que a veterinária muitas vezes visa o tratamento, o olhar à doença. Tem outras, mas eu acho que essa é a principal mesmo diferença entre elas. Andréia, a Carolina Lopes também pergunta, é possível escolher ser veterinária de animal de grande e pequeno porte ao mesmo tempo? Ou tem que escolher uma ou duas áreas? Ou uma das duas áreas, né? Desculpa. Olha, possível é. A gente sempre pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas é o que o Lucas e a Milena estão falando também bastante, né? É um casal com duas especialidades. Eu acho que a gente precisa tentar ser melhor em alguma coisa, se especializar, ter o seu olhar mais focado num determinado ponto. Isso melhora o seu contato com o seu paciente, melhora a sua abordagem, melhora o seu resultado. Então, ser muito, eu quero fazer todas as coisas, talvez não te permita ter tempo de pesquisar, estudar, aprofundar, melhorar. Então, poder pode, mas eu acho que não é o ideal, na minha maneira de ver. Eu acho que é uma coisa mais importante você escolher um foco e para ser cada vez melhor. É engraçado, quando eu comecei a medicina chinesa e a acupuntura, uma das coisas que eu falei para um colega, eu comecei depois, né? Não foi a minha primeira especialidade. Eu falei, eu quero ser conhecida por isso. Eu quero ser muito boa nisso. É difícil ser boa em medicina chinesa, mas ainda mais sendo ocidental. Mas era um foco, sabe? Você fala, eu quero saber muito, porque eu quero que a pessoa chegue com o animal e eu coloque a mão e fale, bom, vamos lá. E faça mágica. Então isso é muito gostoso. Lucas, a Beatriz Moutinho perguntando, é muito difícil lidar com os óbitos? Fica mais fácil com o tempo lidar com essas perdas? Assim, é difícil. Cada um é cada um. Assim, tem vários, muito, o quão difícil vai ser depende muito da relação que você tem com aquele paciente. Isso, o grau de relacionamento, eu vou dizer, do tanto que você se relacionou com aquele paciente, o quanto você se empenhou para evitar que chegasse aquele desfecho desfavorável, tá? Com o tempo, você vai adquirindo habilidades daquilo se tornar uma coisa, não vou dizer como eu posso dizer, não menos posso falar, sofrida. Menos sofrido, isso, ótimo, obrigado, amor. Mas só que, assim, vai muito de cada... E, assim, o que mais esses anos que você vai se aprimorando te dá a forma que é o mais difícil, que eu sempre, desde aluno, eu sempre acompanhei os médicos mais velhos para tentar me lapidar nesse momento tão difícil. Falar a palavra menos agressiva para aquele momento tão delicado. Complementando o Lucas, eu lido muito com a morte, né, na minha especialidade, na parte oncológica, na parte oncohematológica.
Então, para mim, não fica mais fácil. Assim, o que acontece é que você sofre menos com aquilo ao longo dos dias após, né? Mas aquele momento, nunca, a gente, assim, nós não somos pessoas, não somos uma espécie culturalmente acostumada com a morte, né? Nós não trabalhamos isso, tirando a parte religiosa, que algumas pessoas são mais voltadas e evoluídas, mas é muito difícil perder, né? E é difícil perder, e principalmente porque a gente precisa, na medicina veterinária, na medicina humana, ter a empatia, você mergulha naquela situação também junto com o paciente. Então, é impossível você imaginar se fosse comigo, se fosse com meu marido, se fosse com a minha mãe, se fosse com a minha prima. É a mãe de alguém, é o primo de alguém, é o filho de alguém, e isso é impossível. O ser humano que tem vontade de ajudar e que é empático, é impossível você não se emocionar com isso. E já aconteceram várias situações ao longo da residência de hematologia, por exemplo, que você vê muito mais caso oncohematológico do que benigno. Benigno você acaba vendo depois, de eu chorar junto com o paciente. Não tem como, entendeu? Você precisa, faz parte daquele luto, faz parte daquele momento. E você vai aprendendo a lidar com isso. Você faz terapia, você conversa com outros colegas, você conversa em casa. Eu tenho a facilidade de ter o Lucas em casa, que acaba que a gente consegue compartilhar mais ou menos os mesmos sofrimentos, as mesmas dores da profissão, mas você não fica mais fácil. O que acontece é que você consegue remoer menos, sofrer menos ao longo dos dias depois que aquilo acontece. Mas não é para ficar fácil, porque se você ficar fácil, o seu sangue fica frio, né? E aí não é o objetivo. Era exatamente isso que a Milena falou agora que eu queria falar. Esse ficar mais fácil não significa você tornar sangue frio, entendeu? Que é remeter àquela palavra que a gente falou anteriormente. Porque o óbito é o fim para um paciente e um momento que você se questiona ao longo de todo o tratamento do paciente. Será que eu fiz o melhor por aquele paciente? A perda é dos familiares e nossa também. Nós passamos por um processo de perda. Então, se você se vê uma pessoa apática diante de um óbito, não está certo isso. Era uma coisa que eu ia falar, desculpa, só complementando, que a Milena comentou. O chorar junto, né, foi uma coisa que eu aprendi. Não é aquele choro desesperado, porque não precisa descompensar, mas é muito difícil você não se envolver por tudo, porque você se vê realmente, né, na pessoa, naquela situação, e tem muita emoção. E é uma coisa importante que não ensinam, agora começaram a ensinar a lidar com o luto. Devagarzinho a gente está aprendendo a falar puxa, é normal, quais são as fases de um luto, por que a pessoa surtou na minha frente, o quanto eu me distancio para entender que tudo bem, né? E ela está passando por um processo, eu estou aqui se eu precisar acolhê-la, né? E às vezes você chora junto mesmo, porque a pessoa é muito próxima sua, ela te abraça e você chora. Você vai fazer o quê? E não tem vergonha nisso. Porque, gente, é todo mundo ser humano, né? E a gente tem essa coisa linda que chama sentimento. Então, abraça, chora, enxuga a lágrima e vamos continuar. Se precisar de mim, nós estamos aqui, né? Então, sei lá, mas é isso mesmo, é muito emocionante, é muito lindo, é muito importante. Olha, eu vou dizer para vocês que eu estou me sentindo uma felizarda de ter participado dessa live com vocês. Estou aqui, emoção. Que delícia. Quem me conhece sabe, uma manteiga derretida. E assim, foi uma live tão inspiradora, tão cheia de emoção, de história. Foi, assim, muito gratificante para mim poder estar com vocês três aqui. Andréia, foi um prazer enorme conhecer você. Muito obrigada. Lucas, Milena. Eu gostaria de saber se vocês... né, eu vou deixar aí as considerações finais para vocês poderem falar o que vocês quiserem, enfim, né? Para a gente encerrar essa noite linda. Uma noite linda. Muito obrigada.
Eu quero agradecer demais. Como eu brinquei, a gente estava falando um pouquinho antes de entrar, né? Eu falei, nossa, eu sou sapo de fora, né? Eu caí aqui sem querer, super de paraquedas. Imagina! Mas eu me senti tão acolhida desde o começo, e eu tô tão feliz. E trocar experiência é uma coisa tão gostosa, porque é um pouquinho do que eu estava falando agora há pouco, que a gente está falando. Todo mundo é gente lá no fundo, a gente tem nossa criança, não importa em que idade você está, nós estamos num ciclo, né? Um ajuda o outro, pessoas ajudaram a gente ajuda pessoas ajudam pessoas, a gente é ajudado. Então é muito delicioso, eu agradeço demais conhecer vocês, me apaixonei demais. Eu quero ir para ali ser atendida por vocês. Por favor! Nossa, muito feliz, muito obrigada. Foi, assim, recompensante estar aqui hoje à noite, foi uma delícia. Obrigada, de verdade, de coração. Nós é que agradecemos. Obrigado, André. Obrigado. Eu queria agradecer à Rede Baiense, Pentágono, por essa noite que foi muito legal, inicialmente muito tensa, mas depois foi virando um bate-papo realmente, como vocês tinham dito. Espero ter conseguido ajudar, conseguir o objetivo que era o meu objetivo dessa live, ajudar de alguma forma os ouvintes, né, os alunos, a botar uma lenha na fogueira aí do que eles estão querendo, tá? Dizer especificamente para que não desista dos seus sonhos. Aí, vai eu emocionar de novo, porque tá? É difícil, mas é tão gratificante que não siga em frente, siga o seu objetivo. A hora que você tiver dificuldade de seguir em frente, se permita essa dificuldade, entendeu? Porque nós não somos de ferro. Vai lá, se acalma, volta para aquilo e coloca o seu objetivo lá na frente e siga aquele objetivo que você quer. Que tem vários obstáculos na vida e você consegue ir vencendo aos poucos e chega no seu objetivo. É difícil. Ninguém fala que é fácil. Ninguém fala. Mas vale a pena. Olha o que eu consegui da minha decorrência. A minha paixão da minha vida. Oh, meu Deus! Muito obrigado, pessoal. Espero ter ajudado todo mundo. E precisando de qualquer coisa, pode entrar em contato com o pessoal da coordenação. E o que eu puder responder via e-mail, diretamente, estou à disposição para responder qualquer pergunta. Obrigada, Lucas. Bom, acho que a parte mais difícil agora, não responder perguntas direcionadas e fazer as considerações, tanta coisa que eu queria considerar ainda. Bom, primeiro, muito obrigada, Andréia, Patrícia, Paula Junqueira, todo mundo pelo apoio, pelo convite, pela participação. Andréia, um prazer. Andréia é veterinária agora, Favero. Prazer foi meu. Dividir esse bate-papo com você. A gente com certeza vai ter mais contato agora com os nossos pequenos aqui de pata. E as considerações finais são... Primeiro eu vou falar um pouquinho rapidamente do colégio, né, porque o Colégio Baiense é minha paixão. Né, eu acho que o Pedro acabou de botar num comentário aí, família, o Colégio Baiense é família, é isso aí, né? Foram 12 anos que eu passei dentro do Baiense. Quem me conhece já sabe que minha mãe trabalhou no colégio antes de eu nascer, então eu vivia no colégio mesmo após as aulas, né? Eu continuava no colégio. Eu e a Vivian, que também estava mandando mensagem aí, que vai participar da live quinta-feira de arquitetura, a gente ficava brincando até tarde da noite no colégio. Então, assim, o colégio, para mim, assim, falar hoje sobre o colégio acreditem onde vocês se formaram, onde vocês estudaram. É um colégio que te prepara, sim, para tudo que você precisa. Você, lógico, tem a sua parte, né? Não adianta darem conhecimento e apostilas e provas se você não tiver a sua dedicação, como o Lucas falou, de ir atrás
ir atrás dos seus sonhos sempre. E o principal do Colégio Baiense, eu acho que é formar pessoas humanas, né? Família, assim, com o que mais vale da vida, que é isso. Então, isso todo mundo, todos os meus amigos na época do terceiro ano falavam. E eles se encontram até hoje, né? Família Baiense, terceirão 2005. Então, tudo isso, isso continua até hoje. Não existe nenhum lugar, assim, nenhum colégio que eu veja tanta afinidade das pessoas, assim, como família, como amigos. Então, acreditem onde vocês estão, tirem o máximo que vocês puderem de todos os professores, são maravilhosos, orientadores, coordenadores, enfim. E sigam seus sonhos, continuem buscando aquilo, independente de quanto tempo leve para você, quantas horas sejam de estudo, quantos anos sejam para vocês passarem, quantos anos de residência. Você quer neurocirurgia, são 5 anos de residência, não desanime, faça os 5 anos. Você quer uma especialidade cirúrgica que são 3 anos, mais 2 anos de cirurgia, faça. Hematologia, são 4, 2 de clínica médica, mais 2 de hemato, e pode ter até um 5º de transplante, ou outra hemoterapia, alguma outra parte. Então, não desista. O tempo, agora, com 18 anos, 17, 18 anos, pode parecer muito, mas ele é muito relativo. Lá na frente você vai ver, poxa, se eu tivesse feito mais 3 anos para fazer o que eu mais gostaria na vida, você pode se arrepender, né? Então, é isso. Sejam felizes, busquem seus sonhos e sucesso para todo mundo. Posso só falar mais obrigada. uma coisa? Claro, Me lembrou quando eles estavam falando. Tem uma frase que eu adoro, que é assim, quando você estiver cansado, aprenda a descansar e não a desistir, né? Então, eu acho que ela é muito gostosa, porque ela te acolhe e você fala, ai, tá bom, todo mundo passa por isso, amanhã é outro dia, eu vou recomeçar o que a Bia comentou. É exatamente isso, Andréia. E a faculdade de medicina, apesar de ser muito puxada, muito corrida, é possível se divertir, é possível namorar, né? É possível, casar. Encontrei aí, casar. Encontrei meu companheiro de vida que está dividindo a noite aí comigo também, então é possível, né? Então não desanime também, dá para fazer tudo. Bom, gente, nós estamos começando a encerrar, né, essa noite maravilhosa. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. E aí, questionamentos para amanhã. Quais serão as surpresas que o futuro nos reserva? Será que você fará parte do desenvolvimento de uma tecnologia do amanhã? Se você tem vontade de seguir carreira na área de tecnologia da informação ou engenharia mecânica, ou se você tem curiosidade em saber mais sobre esse universo, então não perca a live de amanhã com o tema Construindo o Amanhã. Boa noite, muito obrigada. Agradeço imensamente a participação de todos vocês.